Coritiba 0, Londrina 2. Tem uma coisa às vezes que me pega, que é essa história de que você precisa aprender com as pancadas que a vida dá. Eu até acho que a gente aprende quando perde, quando sofre, quando se machuca, quando tem uma adversidade. É óbvio que a gente aprende. Mas eu não acho que você deva criar mais obstáculos para o seu desenvolvimento do que os que a própria vida nos apresenta. Colocar 8 meninos pela primeira vez no time profissional, de uma vez só, numa estreia de campeonato estadual, depois de uma temporada horrorosa, para mim não foi a melhor escolha que o Coritiba fez. O Coritiba poderia ter feito uma escolha um pouco mais prudente. Jogou numa tentativa de risco calculado, mas para mim calculou errado. E eu não vou aqui fazer qualquer tipo de crítica à atuação individual de jogador. Teve jogadores que foram melhores, outros que foram piores, uns que acertaram mais, outros que erraram mais, mas não vale aqui personalizar a situação para quem jogou, porque quem jogou, na sua imensa maioria, nunca tinha jogado com público. E os que tinham jogado com público também eram poucos e também jogadores que não foram muito utilizados, por exemplo, na temporada passada no Coritiba. Por exemplo, o goleiro Gabriel Leite. Gabriel tem 37 anos, mas jogou 0 partida na temporada passada. 0, máximo alguma coisa assim. Isso quer dizer o seguinte: o Coritiba não pode apressar ou acelerar um processo de lançamento de jovens jogadores por conta de um pretenso planejamento. Até porque, até agora, na era da SAF, planejamento no futebol foi o que não aconteceu. O Coritiba perdeu e com justiça. Londrina teve uma vitória expressiva, fez um jogo bastante razoável. Poderia até ter se acelerado um pouco mais o jogo, ampliado a vantagem, mas claramente o Londrina se preservou no segundo tempo. O goleiro do Londrina não fez uma defesa no jogo. O Coritiba teve 2 chutes a gol para fora, ambos no segundo tempo e só. Então a vitória absolutamente merecida, com o Iago Teles sobrando no jogo, fazendo 2 gols. E no segundo tempo tendo uma atuação técnica muito bacana, muito interessante. Mas a responsabilidade da derrota do Coritiba aqui no Couto Pereira é de quem julgou que era o caso de escalar um time sub-20. Eu sei que tem outros times lançando a base no campeonato. Botafogo perdeu para o Maricá, Flamengo estava tendo dificuldades, não sei, confesso, nesse momento o resultado do jogo do Flamengo. O Bahia estreou com empate no Campeonato Baiano, mas olha a comparação. O Bahia estreou com o Sub-20 empatando no Campeonato Baiano, só que o Bahia vai jogar Libertadores. O Coritiba tem que botar time para jogar. Ah, mas vai estourar o jogador. Sim, mas aí é o trabalho que se faz. Quem sabe aí sim, mesclando jogadores mais veteranos com jogadores mais jovens. Quando o Henrique, o Pedro Ken, o Marlos, o Kenrisson foram lançados, o Coritiba tinha Anderson Lima, o Coritiba tinha Edson Bastos, o Coritiba tinha Jesse. O Coritiba tinha técnicos experientes como o Dorival e o René Simões. Houve um pouco mais de cuidado com o lançamento dessas peças. Só que aí, o jogador vem para esse jogo, a torcida, por mais que ela tenha sido bastante paciente com os jogadores, em certos momentos acaba se irritando, até porque ela está irritada com o que o Coritiba fez nos últimos tempos, sabe? Será que precisava jogar essa meninada tão assim na frigideira logo no primeiro jogo? Espero que eles tenham, realmente, como disse o treinador Moisés, uma condição de recuperação emocional e que não vão sentir o que aconteceu. Mas não era necessário que isso acontecesse. Lançar jovens não significa pegar eles todos e colocar no campo e vai lá e resolvam. Eu sei que não houve essa obrigação para esses meninos. Mas assim, entra em campo, o jogo vale 3 pontos? Não tem jeito. Londrina venceu, Londrina sai na frente, Coritiba perde um jogo em casa e agora vai para a segunda rodada diante do São Joséense. O saldo não é bom, mesmo que eu tenha certeza que esses meninos têm muito potencial e que esse potencial ainda precisa ser trabalhado, mas trabalhado de forma organizada, não na zona que é o departamento de futebol do Coritiba. William Thomas, esse sim, a gente pode dizer que foi o grande responsável pela derrota do Coritiba para o Londrina na estreia do Campeonato Paranaense. Um abraço.